Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Parabéns para mim, porque hoje é meu aniversário. Hoje é 25 de maio, dia que eu faço aí meus aninhos de vida. E eu queria pedir um presente. Eu queria pedir um presente para vocês. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora, que é um presente para mim que você está me dando. E se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreveu no canal, já deixou o like, compartilha esse vídeo com outro fã de One Piece que a gente vai discutir um pouquinho sobre o bug hoje. Dito isso, vamos falar um pouco do Bug. O Bug é apresentado pra gente como um vilão cômico, né? Um dos primeiros vilões ali de One Piece e é um dos caras que o Luffy derrota ali com facilidade. O Bug, que é o usuário da Barabara no Mi, fruta dos pedaços, e ele é um vilão que estava infernizando ali uma cidade ali, um vilão pirata pouco conhecido. Mas ele já tinha uma tripulação pirata, né? Que é os piratas do Bug, né? E ele usava as famigeradas Bug Damas como suas armas principais. Apesar de ele ser usuário de Akuma no Mi, também não foi apresentado como sendo um poderoso usuário de Akuma no Mi. A sua fruta só fazia com que ele se dividisse em pedaços. E rapidamente foi derrotado por Luffy, Nami e os seus demais tripulantes. Inclusive a Nami amarrou os pedaços dele e deixou ele bem inusitado. Ele foi apresentado mais como um ícone cômico, como uma figura cômica do que como de fato um vilão em One Piece. O Bug nos é apresentado como alguém que é um pirata que tem uma recompensa da marinha na sua cabeça, uma recompensa baixa, mas tem uma recompensa, e que naquele ponto da história foi facilmente derrotado por Nami, Zoro e Luffy, que eram os três piratas que se tinha até então na tripulação do Chapéu de Palha. Se não me engano, nem estava totalmente completa. E lembrando que é o Luffy antes do time skipping, ou seja, ele não tinha haki nem nada disso. E ele deixou. Ele e a Nami deixaram o Bug nessa situação aí, ó. Faltando pedaços, literalmente. Mas aí o nosso amigo Bug some das telas por um tempo. E a gente acha que ele é só um vilão cômico, que ele não vai voltar. E depois a gente descobre que ele foi preso em Impel Down. Guarda essa informação. Que ele estava em Impel Down, num dos níveis mais, né, dos menos perigosos ali. Porque ele não era um pirata muito recorrente, mas ele tinha uma recompensa. Então, assim que a Marinha teve a oportunidade de capturá-lo, ela capturou ele, falou assim, uma recompensa a menos para a gente pagar. E guardou ele lá em Impel Down, num nível assim que não é tão perigoso, né, dos níveis de piratas ralés, digamos assim, e deixou ele guardado lá. Aí passa-se um tempo, né? E a gente sabe que o Bug está sumido, que está lá guardado em Impel Down. Não acontece nada de relevante com o Bug, ele continua sendo a piada que a gente conhece. Então, temos a fuga de Impel Down. Durante a fuga de Impel Down, o Luffy, que também estava preso, passa a liderar uma fuga. E acaba encontrando o Bug e soltando o Bug. O Bug também acaba tentando fugir, usando as habilidades da Barabara no Mi. E eles juntos conseguem fugir com uma grande gama de outras pessoas. Né? Entre eles, Empório Ivankov, o próprio Crocodile e alguns outros figurantes sem nome, que seguem o Bug por acharem que o Bug é um fodão que estava preso, um presidiário muito poderoso, quando na verdade ele era um Zé Ninguém até aquele momento. Mas o fato é que quando o Luffy e o Bug fazem uma aliança para fugir de Impel Down, tanto o Luffy quanto o Bug são os responsáveis pela fuga. Então, a Marinha a Marinha e o Morgan, que é o cara que lida com as notícias, noticiam que os responsáveis pelas fugas são Luffy do Chapéu de Palha e Bug o Palhaço Estrela. Ou seja, eles ficam sendo os notórios responsáveis pela fuga de Impel Down. Prisão essa que até então ninguém tinha fugido. O Luffy começou a fuga, mas o Bug pegou carona na fama, se tornando um dos responsáveis mundialmente conhecidos pela primeira fuga em Impel Down, junto com o Luffy. Depois de pegar carona na fuga do Luffy e fugir junto com Empório Ivankov, Crocodile e outros grandes nomes da pirataria, ele também foge com um monte de figurantes sem nome que passam a seguir ele e adorar ele como se ele fosse um capitão muito poderoso, o incrível Bug Sama. E ali ele ganha, né, uma notoriedadezinha por parte daqueles piratas ali, que eram randoms, vamos dizer assim, que ficam chamando ele de Bug Sama, ficam achando que ele é muito foda e que ele também veio para desafiar o Barba Branca. Acontece que as coisas pioram pro lado dele quando o Barba Branca o reconhece, porque sim, Edward Newgate reconhece o Bug. Ele reconhece ele como um moleque de nariz vermelho. Mas por que o Barba Branca, Edward Newgate, um dos Yonkos mais fodas, reconheceu o Bug? Vocês se lembram que no auge, o Barba Branca, no auge lá com seus lindos e macios cabelos loiros, lutava contra Gold Roger, o rei dos piratas, o homem mais forte do mundo. Tinha suas batalhas contra aquele que seria chamado o rei dos piratas.
E no bando do Rei dos Piratas tinham 2 ajudantes, 2 aprendizes. 2 ajudantes do navio do Roger eram o pequeno Shanks e o pequeno Bug. Sim, o Shanks, na juventude, foi ajudante no navio do Roger e se tornou um dos Yonkos. E o Bug também foi ajudante no navio do Roger, só que ele se tornou um pirata Zé Ninguém. Acontece que durante a Guerra dos Melhores, quando o Barba Branca olha para baixo, vê um cara com o nariz vermelho, quase um palhaço, e olha para ele, peraí, você é um moleque do nariz vermelho, que estava no navio do Roger. Tipo, ele falou isso durante a guerra. E aí, todo mundo que estava seguindo o Bug, né, aqueles figurantes lá, aqueles randoms, nossa, ele foi reconhecido pelo Barba Branca, o Barba Branca pediu ajuda para ele, que não sei o que lá mesmo. E a Marinha escutando, a Marinha de olho nisso. Então, quando a Marinha percebeu, pô, esse cara tava na tripulação do Rei dos Piratas, esse cara deve ser perigoso, esse cara deve ser forte. Então, meio que por acaso, o passado do Bug veio à tona. Porque quando o Barba Branca reconheceu ele, ele foi reconhecido como um dos ajudantes do Gold Roger, ou seja, ele estava no barco do Rei dos Piratas. A Marinha reconheceu uma ameaça aí. E ele, meio que por acaso, acabou se envolvendo na guerra, tendo ali um breve confronto com o Mihawk para proteger o Luffy ali, meio que por acaso. Pela expressão do próprio Bug na imagem, você pode ver que ele não estava ali de viva e espontânea vontade, né? Pois é, enquanto ele se envolveu na guerra, o Luffy puxou ele para baixo e forçou ele a ser escudo contra um corte do Mihawk. Acontece que por ter comido a Bara no Mi, a fruta dos pedaços, o Bug é invulnerável a cortes, seja de qualquer tipo, espada, faca, ele é invulnerável a corte porque ele já é um homem em pedaços. Então, para ele tanca os cortes do Mihawk tranquilo, porque ele se remonta. Então o Luffy usou ele como escudo ali e ele se envolveu num breve confronto ali, sendo escudo do Luffy, não atacou o Mihawk, tá? Ele foi escudo do Luffy por alguns cortes ali. Você vê que o Bug aí tá com a cara de medo do caramba, mas ele foi escudo do Luffy, se envolveu num confronto com o Mihawk e saiu ileso por causa da Bara no Mi. Mas isso fez a Marinha ficar com atenção nele. Pô, o cara enfrentou um Chichibukai, né? E saiu sem ferimentos. O cara enfrentou um Chichibukai, peitou o Mihawk e saiu sem machucado. O cara também é da tripulação do Gold Roger. E quando o Yonko Shanks apareceu na guerra para parar a guerra, o Bug foi o único que pegou o Shanks pela camisa e peitou o Shanks. Então o pessoal ficou assim, nossa, ele peitou o Shanks, ele é mesmo um cara foda. Até a Marinha ficou reparando, falou assim, o quê? Esse cara tá peitando o Shanks, pô. Nem a gente tá peitando ele, o cara foi lá peitar o Shanks. Mas não é, o Shanks não tava nem levando ele a sério. Olha a expressão do cara, tipo, oi, velho amigo. Tava nem levando o cara a sério. Ele tava puto, mas o Shanks não tava nem aí. Devido a essa sucessão de eventos errôneos, né, de falácias aí do Bug, e de ter sobrevivido à Guerra dos Melhores, a Marinha reconheceu nele um potencial e deu a ele o título de Chibukai, um dos corsários da Marinha. Aproveitando a influência da Marinha e a influência que a Guerra dos Melhores deu a ele fundou a Bugs the River. A Bugs the River era uma organização pirata com o intuito de fazer entregas e despachos de uma ilha pirata para outra, entregar alguns tipos de encomenda para os piratas. Só que para fundar a Bugs the River, ele tinha influência, tinha os seguidores, mas não tinha o dinheiro. Então ele tomou um dinheiro com a agiota. Ele foi inteligente a esse ponto. Ele tomou o dinheiro com a agiota para fundar o Bugs the River. Mas quem foi o agiota dele? Crocodile. Sim, ele tomou dinheiro com o Crocodile, o famoso Mr. Zero. O Bug deve ser potencialmente o pirata mais sortudo que tem. Porque depois dele ser nomeado um Chichibukai por uma inúmera condição de falácia e de ter pegado um empréstimo com o Crocodile, o que não foi uma boa ideia, o prazo para pagar o empréstimo acabou. E o Crocodile veio cobrar. Só que o Crocodile chegou para cobrar justamente na época que a ordem dos Chichibukai, né, a ordem dos corsários, tinha sido revogada pelo governo. E todos os corsários voltaram a ser piratas caçados. Então enviaram uma equipe de piratas, uns monte de random, né, ninguém de valor mesmo, para caçar o Bug. Só que quando o Crocodile chegou para cobrar o Bug, a Marinha estava lá. Então o Crocodile foi e usou a Suna Suna no Mi, fruta do deserto ou fruta da areia, para literalmente amassar todos os marinheiros. Então, quando os marinheiros foram amassados na porrada pelo Crocodile, o que a Marinha pensou? Pô, o Crocodile trabalha pro Bug.
Só que nós sabemos que apesar de ele ter ajudado o Bug sim, afundando aqueles navios, ele não veio porque ele trabalhava para o Bug, mas sim porque ele queria cobrar o Bug. E quando o Bug não teve o dinheiro para pagar, ele falou com o Bug assim: beleza, eu vou te matar. Você não tem o dinheiro para pagar, eu vou te matar. O Bug, muito cagão, ofereceu os serviços da Bug Delivery como pagamento, já que a Bugs Delivery dava dinheiro realmente. Então o Crocodile teve a ideia de aceitar. Falou assim, não, beleza, então eu vou receber o dinheiro com o pagamento da Bug Delivery, mas eu vou assumir o controle disso aqui. Aí ele chamou o Mihawk para dar uma mãozinha, né? Falou assim, não, Mihawk, vamos lá, que você vai me dar uma ajuda, você vai ganhar uma certa imunidade, vamos lá. Porque vamos usar os recursos que o Bug tem. Juntando com o Bug e o Mihawk, eles fundaram a Cross Guild. Mas quem fundou a Cross Guild foi o Crocodile, aliado ao Mihawk, usando os recursos da Bugs Deliver como fachada, né? Como testa de ferro. E juntos, os três criaram a Cross Guild. Os três, né? Entre aspas. Na verdade, quem criou foi o Mihawk e o Crocodile, mas usando o Bug como testa de ferro. E criaram um sistema de recompensas pelos marinheiros. Eu citei no take anterior, a Cross Guild foi fundada pelo Crocodile e pelo Mihawk usando os recursos da Bugs Deliver, porque as Bugs Deliver tinham seus recursos, né? O Bug foi inteligente o suficiente para fazer um certo nível de conexões com o submundo ali, e eles aproveitavam essas conexões que o Bug tinha criado, mas o Bug era meramente um testa de ferro. E quando eles colocaram recompensas nos marinheiros, a ideia do Crocodile, quando sugeriu essa ideia, e o Mihawk acatou de primeira, porque era uma ideia inteligente, era fazer com que os cidadãos mesmo fossem atrás das recompensas sugeridas pela Cross Guild, né, capturassem e matassem marinheiros, para que assim a própria população se voltasse contra a marinha. Ideia que deu muito certo. Só que a marinha, na sua ignorância, entendeu que o Crocodile era subordinado ao Bug. E com a aliança do Mihawk, entendeu que o Mihawk também era subordinado ao Bug. Então, tendo dois ex-Chichibukais subordinados a ele, e agora a Cross Guild que colocava recompensas na cabeça da própria Marinha, a Marinha reconheceu o Bug como um Yonko. Tá, mas aí você pode me perguntar como é que um palhaço mequetrefe que não domina nenhum tipo de haki, cuja única habilidade é a Barabara no Mi, ganhou o título de Yonko. Bem, tem uma sucessão de erros que eu disse até agora, mas a versão resumida é: para a Marinha, na ideia da Marinha, tá? O Bug era um ex-Chichibukai que tinha a Bugs Deliver e que conseguiu prosperar com a Bugs Deliver, né, com serviços de mercenários e entrega. E que agora tinha dois Chichibukais, o Mihawk e o Crocodile, sob seu comando, fora os membros da antiga Baroque Works, que ainda serviam o Crocodile, que vieram com ele, e a força militar, que é o próprio Mihawk, que é uma força militar de um homem só. Fora os recursos que a Cross Guild tinha de pagar recompensas nas cabeças dos marinheiros, o que fazia com que a população se voltasse contra a própria marinha. Isso fez com que o nível de ameaça do Bug subisse muito. Além do fato de ele ser um ex-tripulante também dos lendários piratas do Capitão Roger, né? Os piratas Roger, que são os piratas do Rei dos Piratas e tudo mais. Ele foi pirata no navio do Rei dos Piratas, o que torna ele mais infame ainda. Além do fato de ele ter sobrevivido à guerra de Marineford sem nenhum arranhão, sem ter um ferimento grave. Além de ele ter lutado contra o Mihawk durante a guerra de Marineford. Além de ele ter sido reconhecido pelo Shanks e pelo próprio Barba Branca durante essa mesma guerra. Além do fato de ele ter liderado a fuga de Impel Down junto com o Luffy do Chapéu de Palha. Ou seja, na cabeça da Marinha, ele era muito foda. Só que a gente sabe que foi uma sucessão de acasos, né? Que na verdade ele estava com um cagaço do caramba. Ele praticamente estava borrando as calças de medo, mas participou de todos esses eventos. E fez o seu papel de falastrão, né? Ele falava que ia fazer, que ia acontecer, quando na verdade estava se escondendo o tempo todo. Ele passou a guerra se escondendo. Ele foi puxado para a batalha e acabou participando de um confronto breve com o Mihawk, como escudo do Luffy, como eu disse. Ele não entrou lá porque ele queria, o Luffy puxou ele, literalmente. Então, assim, é um. E agora, ele não é o grande Yonko, o Bug, o palhaço. Ele é um testa de ferro para dois caras muito inteligentes.
Porque enquanto a Marinha vai atrás do grande Yonko Bug o Palhaço, que na verdade é Bug o Medroso, o nosso amigo Mihawk e o nosso amigo Crocodile fazem o que quiser, usando a influência de um Yonko que eles têm como fantoche. Os caras são muito espertos. Então, na realidade, o Bug é uma farsa completa. Daí o título do vídeo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. A gente volta amanhã com outro vídeo aqui desse canal, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.